Mateus, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: venham bendito de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Versículo de número 40. O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores, a mim fizeram. 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus olhos. Versículo de número 46. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amados, C.S. Lewis é um livro bacana que é assim: o Evangelho, se ele é verdadeiro, ele tem total importância. O Evangelho, se ele é falso, ele não tem nenhuma importância. O que o Evangelho não pode ser é moderar a importância. Diante dessa realidade, eu lembro a primeira vez que eu falei com essa frase, eu vou ser soberano, e não, nunca mais saiu da minha mente. Ela nunca mais saiu da minha memória, e eu comecei a olhar para o Evangelho de uma maneira totalmente diferente. E a pergunta é: diante dessa realidade, o que você tem feito com aquilo de mais valioso que o Senhor colocou nas suas mãos? O que você tem feito com aquilo que o Senhor te convidou, confiou? Isso nos leva a uma segunda pergunta: o que você tem feito com a sua vida? O que verdadeiramente você tem feito com a sua vida? Talvez você diga: eu tenho trabalhado, tenho construído, estou me formando, estou construindo uma grande empresa. Mas a pergunta é: só isso? Apenas isso? Vitória naquilo que é perecível, não que não seja bom. Mas a pergunta é: você entregou sua vida a Cristo? Porque quando a gente olha a palavra do apóstolo Pedro, ele vai nos dizer que nós somos comprados por um bom preço. E Paulo vai mais fundo ainda: vocês não foram comprados por prata, nem ouro perecível, mas pelo valioso sangue de Jesus. Se você em algum momento da sua vida tomou uma decisão de entregar a sua vida a Cristo, você não mais se pertence. Porque entregar a sua vida a Cristo é se colocar na posição de um escravo que faz a vontade do seu Senhor. Mas espera aí, nós somos livres, verdade. Porque essa escravatura a qual o Senhor coloca sobre as nossas vidas é uma que nós entregamos por amor. Eu faço porque eu amo, eu faço porque eu quero agradá-lo, eu faço porque é bom. Olhando na sua vida, o reino de Deus tem avançado através dela? Esse texto nos leva à última semana de Jesus na terra. O pregador famoso, o Galileu que fazia milagres, alguns diziam: João, Jeremias, Isaías. Quem era? Pedro nos responde: ele é o Filho de Deus. João disse: ele é o Cordeiro de Deus. Aquele homem está na sua última
semana na terra. No domingo ele entra de forma gloriosa sobre a cidade de Jerusalém e é aclamado e recebido por muitos. A gritos de Hosana, Hosana ao filho de Davi. Hosana, Hosana ao filho de Davi. Na terça, ele se dirige ao templo e lá ele faz a purificação do templo. Ele chega, joga o surubista para todo canto, quebra a mesa. E ali ele tem uma grande discussão com os fariseus com o intuito de denunciar a sua hipocrisia. E aquela discussão se estica até o final da noite, praticamente. Jesus, ao sair, em Mateus 24, ele vai com os seus discípulos ao Monte das Oliveiras. E lá, ele começa a contar algumas parábolas. E ali ele dá início ao seu sermão profético. Sermão profético, esse a qual nós estamos lendo. Ele conta várias parábolas. Conta parábolas sobre a vigilância. 10 virgens. E tem outra. Ele conta parábolas aos seus discípulos e nós chegamos nesse versículo. Mas sabe o que ele me assustou quando eu fui começar a estudar? Isso aqui não é uma parábola. Isso aqui se enquadra em uma profecia apocalíptica. Jesus não está aqui contando algo alegórico que talvez irá acontecer. Jesus está contando algo que irá acontecer. Ele não está usando alegorias aqui. Ele está falando bem direto. Quando eu vou lá, irá acontecer isso, e isso, e isso. Aqui é uma introdução já ao Apocalipse. Não é uma parábola. E Jesus não conta isso aqui às multidões. Ele conta aos seus discípulos em secreto. Ele conta a mim e conta a você. Versículo no início do capítulo 24. Os discípulos chegam a ele e perguntam em particular: Mestres, quando essas coisas irão nos acontecer? E ele inicia uma série de parábolas. Mas quando chega no 31, ele interrompe e conta uma profecia. Uma profecia de um grande chamado. Um chamado a Abraão. Versículo de número 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória. Como pesava isso? Porque ali estava um homem simples. Esse Jesus, ao ser traído no Getsemane, precisou ser identificado por um médium, porque ele era tão homem quanto aqueles que lá estavam. Jesus estava ali na sua última semana, e quando ele estava ali sentado com os discípulos, os líderes religiosos estavam tramando a sua morte em secreto. Olhando para os parâmetros humanos, o ministério de Jesus naquele momento era o ministério fracassado. Ele começou com muitos discípulos. Ele começou até, de certa forma, agradando aos líderes religiosos. Eles davam lugar à sinagoga para ele. Mas quando a palavra de Jesus começou a confrontar aqueles homens, eles, o interessante é que Jesus olha para os 12 e fala: vocês também não querem ir? Porque Jesus entendia que o sucesso do ministério não estava ligado à quantidade, mas à fidelidade daquilo que ele estava entregando ao Pai. E Pedro responde por nós: se essas palavras são duras, para onde nós iremos? Se são apenas elas que têm a palavra de vida eterna.
Aquele homem simples deixou uma promessa: quando eu vier em glória. Quando eu vier em glória. Isaías vai nos dizer que ele era o mais simples dos homens, que nele não havia formosura. Mas até os chamar os irmãos de feio nesse versículo. Mas ele não estava dizendo que ele era feio, não. Estava dizendo que ele era um homem simples. Não havia nele nada que chamasse a atenção. Se ele chegasse aqui hoje, sentasse em nosso meio, ele seria igual a mim e a você. Mas a sua boca tinha as palavras de vida eterna. Mas ele promete que voltará em glória. Apocalipse 1 nos desvenda isso. Cabelo branco, olhos como de fogo, pés como chamas reluzentes, pés como bronze reluzente, perdão. Era um homem glorioso, voltando na majestade a qual ele deixou lá no céu, quando ele desceu e se fez homem para fazer o que eu e você não conseguiríamos. Abriu a porta dos céus. E mais uma vez a pergunta do início retorna: o que nós temos feito para valorizar aquela porta que foi aberta? O nosso coração verdadeiramente tem sido desgastado pelo Senhor? Os nossos louvores têm sido levados pela melodia? Porque quando ele voltar, ele nem tinha voltado ainda. Mas quando ele se senta com Pedro, né? Quando ele se senta com Pedro e olha nos olhos dele e diz assim: Pedro, Pedro, tu me amas. Pedro não consegue mentir para o Senhor. Porque se você olhar na nossa língua, ele responde: Senhor, eu te amo. Mas se você olhar no original, ali é um jogo de palavras, onde Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama agapau, que seria o perfeito amor, uma completa paixão, um amor total. Aí Pedro diz assim: Senhor, eu te amo filéu. Eu gosto de ti. Eu tenho um apreço por ti. Se a minha esposa disser que me ama, eu disser que gosto dela, não mato, nada é grande. Meu Deus. Quanto mais salvo o Senhor do universo, mais quando aqueles olhos batem nos olhos de Pedro, naquele momento só havia uma coisa: era ele e o Senhor. E ele sabia que independente daquilo que ele falasse, o Senhor saberia. Independente de qual palavra bonita ele usasse, independente de que expressão linda ele usasse, Jesus saberia se ele verdadeiramente amava ele ou não. E a pergunta é: o que você tem feito pela porta, aquele amor dos céus? Porque nós não vivemos nesse mundo mais para a nossa vontade, mas para a vontade dele. Timóteo vai nos dizer qual é a vontade dele. Paulo a Timóteo: que todos sejam salvos. E nós achamos muitas vezes que nós iremos comparecer diante desse julgamento, e por nós não termos cometido os pecados aos nossos glórias graves, nós iremos para o céu. Mas eu tenho uma coisa nessa noite: o pecado não é apenas a ação, mas também a omissão. Se você olhar a legislação brasileira, que é muito falha, e se você souber ouvir ou presenciar um crime no seu poder de conseguir evitar, de conseguir intervir, e você não fizer, você é preso com o bolso.
Quantas pessoas estão se direcionando para a perdição todo dia na nossa frente? Mas nós estamos bem. Eu não trago mais minha esposa. Eu não tenho mais vício. Abandonei a cachaça, abandonei o cigarro, abandonei a droga. Mas a conversão não é apenas eu parar numa roda, mas eu andar por outra contrária e começar agora a produzir frutos. A produzir obras que testificam a minha fé. Veja no texto que quando Jesus volta, ele não julga a fé, ele julga as obras. Peraí, a salvação não é a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Mas Tiago nos desafia a mostrar nossa fé sem obras. Como? Será que nós iremos estar na praia igual mesmo nos últimos dias? Ele vai olhar nos nossos olhos e irá perguntar: tu me amas? Tu me amas? Qual será a nossa reação? Qual será a nossa reação? Porque nós sabemos que Ele conhece todas as vezes que nós deixamos de pregar. Porque Ele sabe todas as vezes que nós deixamos de servir ao Senhor com o nosso tempo, porque nós não queríamos e achávamos mais cômodo estar em casa. Nós sabemos todas as vezes que nós deixamos de ir para o culto, para ficar em casa, jogar uma bolinha, assistir um jogo. Nós sabemos todas as vezes que nós deixamos de ler a palavra para assistir mais um episódio da série. Nós somos igual os convidados do grande banquete. São 3 desculpas. Ah, eu comprei uma junta de boi. Peraí. Uma junta de boi naquele tempo era algo extremamente tecnológico. Ninguém comprava sem ver, não. Era mentira. É como se o irmão Silomar aqui comprasse 2 caminhões do irmão Jeová, só porque o irmão Jeová disse que o caminhão era bom. Aí eu vou lá e o irmão Silomar disse: não, eu comprei esses 2 caminhões sem olhar, não. Sem olhar, não olhou nada, não olhou os pneus, não olhou como é que tá o motor. Foi, eu não tenho que olhar lá à noite, tchau. Aí o outro chega e diz: eu comprei um campo e tenho que ir olhar como é que é. Peraí, você não aluga nenhuma casa, nem alugar, se olhar. Quanto mais comprar. Mentira. E o outro foi mais esfarrapado: eu que casei, então não posso ir. Eu estava até comentando com o pastor ele falando sobre essas parábolas e é a maior mentira esfarrapada que poderia existir. Porque naquela época havia um tempo nupcial de 1 ano. E dentro desse período de 1 ano, toda noiva que fosse convidada para outro casamento, ela deveria ir vestida com o seu vestido. Hoje seria escravo, as irmãs. Mas era assim naqueles tempos. Mentira, mentira e mentira. Mas diante dos olhos como chama de fogo, todas as máscaras caem. Porque hoje o convite é para seres redimidos. Lembra da mulher do pegando de pé? Eles trazem a ela a Jesus. Jesus olha e pergunta. Aqui diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Logo após, todos saem. Ele vira para ela e diz: mulher, cadê aqueles que te acusavam? E ela diz: eles não foram, Jesus. Eles não estão mais aqui.
E Jesus responde: eu também não te condeno. Hoje o convite é a remissão. Hoje o convite é o despertamento. Hoje o convite é para a mudança de vida. Mas o último chamado, o troncar da última trombeta, não haverá mais tempo para a mudança. A partir daquele momento, tudo que você fez está feito. Como aquele homem que estava construindo um campo, que tinha um campo, e ele tinha celeiros e celeiros. E começou a dar mais, e começou a construir mais celeiros, e mais, e mais, e mais, até chegar a um determinado momento. Que ele diz assim: pronto, agora eu tenho tudo, descansa. E às vezes vai dizer: hoje mesmo te perderão a tua árvore. E as obras das tuas mãos para quem ficar. Porque mais uma vez, a gente não está caminhando em uma vida de pecado. Aqueles homens eram os apóstolos, eram os 12. Tem prometido 12 tronos para eles lá no céu. Eles não estavam com pecado escandaloso, não. Mas a omissão também é um pecado. Porque o Senhor vai dizer que ele não acende uma lamparina e coloca ela escondida, mas coloca em um lugar que ilumine tudo. Se nós somos luz, por que nós apagamos? Por que nós nos escondemos? Por que nós não queremos brilhar? Hoje é possível se resistir a esse chamado. Quantas vezes eu não resisti a um convite para ir ao céu? Chegava lá em casa, eu estava dizendo que ia esquecer. Às vezes até tinha, mas muitas vezes não tinha não. E aí jogava bola. Mas nesse dia, no versículo 32, todas as nações serão reunidas diante dele. Ao tocar da última trombeta. Tocar da última trombeta é um paralelo com o Tessalonicenses que Paulo vai falar. Essa da última trombeta, todos os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos serão reunidos com Cristo, amém? Quando essa trombeta tocar, todos nós seremos levados a Ele. Hoje nós podemos resistir ao chamado. Hoje nós podemos resistir ao chamado para pregar, para ser salvo, para cantar. Mas nesse último dia, todos seremos levados a Ele. E o mais assombroso é que Ele separa o óleo das ovelhas. Esses dois eram criados juntos, a Palestina antiga. Bodes e ovelhas passavam um dia junto. Mas ao chegar da noite, o pastor municipal vinha e separava bode e ovelhas. Porque os bodes, eles eram mais sensíveis ao frio. Jesus disse que ele virá ao anoitecer da história para separar os bodes e as ovelhas. Mas como definir? Os bodes, geralmente, eles eram mais imperativos, inquietos, desobedientes. Causavam rachadura no rebanho. Causavam problemas. Pessoas insubmissas. Pessoas que não abandonam a vida de pecado. Pessoas que não se sujeitam. Pessoas que não querem abandonar suas práticas. Pessoas que causam problemas no meio do rebanho. Pode. As ovelhas eram mais dóceis. Eram mais submissas. Sabiam ouvir. Sabiam
reconhecer a voz do seu pastor, eram mais calmos ovelhas. Mas tinha um significado espiritual. Bode simbolizava o sujo, simbolizava até mesmo um pecado. Levítico 16, quando fala do bode de Azazel, leva o bode como o pecado do povo, e o bode levava o pecado do povo para longe. Enquanto uma ovelha era sacrificado pelo perdão. Pecado, perdão. O bode simbolizava algo impuro. A ovelha, algo limpo, algo puro. É dessa forma que o Senhor vê os dois grupos. E ele coloca a sua direita de bodes e a sua esquerda as ovelhas. Esquerda, lugar de desonra. Esquerda, lugar de juízo. Esquerda, lugar de castigo. Direita, lugar de honra. Direita, lugar de graça. Direita, lugar de poder. E ele separará. Hoje os dois estão juntos. Hoje os dois caminham juntos. Hoje os dois podem estar sentados na cadeira um do lado do outro. Mas no último dia, ao anoitecer da história, ele virá. Aleluia. E separará um dos outros. Glória. Separará como pela fé? É. Mas o julgamento não será pela fé. Mais uma vez, será pelas obras. O segundo eco desse chamado é chamados à honra. Versículo de número 34. Então retirá os que estiverem à sua direita, venham bendito de meu Pai. Receba como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. O julgamento vem pelas obras. Mais uma vez, Tiago vai nos dizer. Agora para ter Tiago 1. Não sei se é Tiago 1 ou Tiago 2. Que fala de Abraão. Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se uma irmã ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada um, e onde você lhe disser, vá em paz, estaqueça-se, alimente-se e até satisfaça-se, sem porém lhe dar nada do que adianta isso. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu pelas minhas obras mostrarei a minha fé. Você crê que existe um só Deus? Muito bom. Até mesmo o diabo, os demônios creem e creem. Versículo 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as almas estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas almas, cumprindo-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. A fé sem obras
estavam. Isso não pode ser um texto que a gente lê e fecha e sai para trabalhar sem que aquilo perturbe o nosso interior. Mas uma vez eu pergunto, o que você tem feito que o Senhor colocou nas suas mãos? Se você tem multiplicado, verdadeiramente as suas obras provam isso. Porque quando a gente olha para essa passagem, até a maneira ser em atos de caridade, né? Tive fome, não me deve comer, tive sede, não me deve beber. Mas se você estudar a raiz, a gente está falando de nada mais, nada menos do que Paulo vai dizer em Romanos 1, seu devedor, tanto a gregos como a judeus. Romanos 1, 16. Seu devedor tanto a gregos como a judeus. Porque não me vergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Versículo 16. Bom, versículo 15, mas perdão. E assim, quando está em mim, estou pronto também para nos anunciar o Evangelho a vós que estáis em engano. Há uma geração perversa, há uma geração má, há uma geração obscura. Paulo vai nos dizer que nós somos devedores do Evangelho a eles. 14, né? Versículo 14. Que nós somos devedores, tanto a gregos como a judeus. Esse é o estágio que nós estamos. Você não pode olhar na cara do seu líder ou do seu pastor e dizer assim, não, ela não vem com isso, não tem. E se você disser como chegar de Jesus, você não pode olhar na cara dele, não, ele vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Mas eu acho chamado para a honra nessa noite. Porque até o ressoar a última trombeta, o chamado não é ao juízo, mas é a restauração. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o que é que tem naqueles que abandonam tudo? Paulo, na nossa carta a Timóteo, vai dizer, contar isso sendo oferecido como libação. E para mim, está sendo preparado agora, não só para mim, para todos aqueles que nele creem. Todos aqueles que nele creem. E eu faço uma pergunta, Paulo foi alcançado em Atos 9, amém? Se Paulo fosse alcançado pelo Senhor, se converteu, aí o Senhor diz assim, ó, eu tenho separado ele para o meu ministério e ele irá sofrer por causa do meu nome. Aí Paulo se converte, para de perseguir a igreja, mas não segue aquilo que o Senhor falou para ele. Qual o peso naquele encontro que ele teve com o Senhor? Vamos trazer para os nossos dias. Vamos supor que eu estou escalando para a portaria, eu terei que estar aqui 5h30. Deu 6h50, eu chego aqui, aí tá o pastor lá fora me esperando. E aí, Vasco? Paz, aconteceu. Aí eu digo, pastor, você não sabe, eu ia sair ali de casa. Quando eu entrei na pista, vinha num caminhão carregado com combustível de 2 compartimentos e me barrou e eu saí bolando. Mas cheguei aqui, entendeu?
Eu sem arranhão, eu sem ferimento, sem nada. Qual é a possibilidade disso ser verdade? O que é maior? Jesus ou o caminho? Porque nós temos encontro com ele dia após dia e continuamos a mesma coisa. Ai, Meu Deus. Mas o convite hoje é a honra. E ele está preparado para nós no céu e os céus. Pés de ouro, paz, longanimidade, prazer. Aquilo que nós buscamos aqui nessa terra, ele tem para nós lá. Mas ele tem para aqueles que os honram. 1 Samuel vai nos dizer: honrarei aqueles que me honram. Se nós honramos o Senhor com a nossa vida, se nós amamos o Senhor com o nosso tempo, se nós honramos o Senhor com aquilo que nós temos, ele nos honrará. glória. Hoje o chamado é para reedificar vidas que estão descansando, que estão hibernando no meio da casa do Senhor. E eu queria que eu parasse aqui. Aleluia. Mas tem mais. Versículo 40. Versículo 30 e... Versículo 38. Versículo 40, cara. Diga a verdade, que vocês fizeram um dos meus menores irmãos, eu me fizeram. E há uma tênue linha entre servir e servir para ser visto. Porque vejam que eles fizeram isso. Eles ajudaram os pobres, eles ajudaram as pessoas. Eles fizeram. Eles tinham obras. Mas quando eles vão prestar conta, eles não estavam esperando receber nada. Porque eles estavam apenas transbordando no amor que o Senhor tinha regado em seu coração. Porque quando nós servimos para ser vistos, quando nós servimos para ser honrados, quando nós servimos esperando uma retribuição, o ministério se transforma em peso. Se transforma em uma carga que não se faz necessária. Porque o jugo é leve. Porque o fardo é suave. E é prazeroso fazer. Talvez se esteja pesando, seja necessário um derramar diante dos pés do Senhor de novo o seu coração, para reedificar algumas coisas que talvez estejam mexidas. Versículo 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ele reinicia todo o processo. Tive fome e não deram de comer. Mas agora, do lado errado da história. Vejam que as oportunidades foram a mesma. Vejam que os dois poderiam fazer o bem, os dois poderiam servir, os dois poderiam pregar, os dois poderiam ministrar, os dois poderiam ser usados para salvar vidas. Mas um fez e o outro não. Diferença, posse e obediência. Porque quem é salvo serve. Porque a recompensa do Senhor é para aqueles que o honram. E a palavra é dura. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mais uma vez eu digo: o pecado não está unicamente em ações de índole errada, mas isso também está em omissão. Porque depois, mais para trás, o Senhor conta outra parábola chamada parábola dos talentos.
onde ele distribui talentos de 5, de 2 e de 1, conforme eles poderiam. E que fica aqui desde já a indicação para a sua vida, que se o Senhor te colocou para fazer aquilo que você está fazendo, Ele entende a sua capacidade. Ele conhece aquilo que você pode carregar. Diante disso, 2 multiplicam e 1 se aumente. A omissão pode ter 2 faces. Primeira face é a face de que eu não faço porque eu não quero. E a segunda face, eu não faço porque eu não me acho capaz. Porque aquele homem olhou com o talento e achou que era muita coisa para ele. E ele foi enterrado. Existem talentos enterrados aqui dentro, muito profundos. Pregadores, ministros, líderes com talentos enterrados, com medo, talvez do jogo, com medo talvez de não ser capaz. Mas ele só te entrega algo que ele é capaz de fazer. Estou ministrando 40 minutos sem olhar o mesmo bolso. Falei mais foi quando subi aqui. Estava de sentado. Quando eu abri o aplicativo, o expulso da mensagem eu tinha sumido. Glória a Deus. Deus é bom. Ainda aqui estamos nós. Aleluia. Ele faz e ele define aquilo que se acha capaz de fazer. Se você der o passo e fizer, o resto ele multiplica, o resto ele faz, o resto ele prospera, o resto ele dá a luz. Glória. Por isso não desenterre o seu talento. Porque, meus amados, o diabo tenta todos os dias parar-nos. Ele quer nos parar porque ele quer nos levar para o lugar que é dele. Porque o versículo 41, se eu não me engano, diz que para o fogo eterno, malditos preparados para o diabo e para os seus anjos. Vejam que no versículo 34, o céu é preparado para o homem. Porque desde o início o que o Senhor quer dar para os seus filhos é paz, vida, prosperidade. Mas o diabo quer parar propósito para levarem pessoas para onde ele já está destinado a ir. Meu Deus. O diabo quer parar propósitos para evitar que o reino de Deus cresça nessa terra. Mas, assim como do nada ele chamou a luz, hoje ele te chama. Amém. Aleluia. Assim como na viração dos dias no jardim do Éden ele chamava Adão, hoje ele te chama. Assim como no meio de uma geração perversa ele chamou Noé, hoje ele te chama. Porque assim como em meio ao povo de idolatria ele chamou Abraão, hoje ele te chama. Porque assim como no meio da sacerdente ele chamou Moisés, hoje ele te chama. Porque assim como na morte de Moisés, em meio ao medo, ele chama Josué por nome. Ele te chama. Há um silêncio na noite e o silêncio rompe com o grito de Samuel. Samuel, hoje ele te chama. Davi é rei. Saul é rei. Corrompido. Mas no meio dos rebanhos, ele chama Davi. Hoje ele te chama. Há uma grande cidade, Nínive, entrega a mão à tarde. Jonas, vai a Nínive. Hoje ele diz, vai a sítio alegre. Aleluia. Glória. Os dias tinham morrido. Um dos maiores reis de Israel. Reformador.
líder militar. Ele morre, o povo está em desespero. Ele chama Isaías para ver o trono da glória. E após isso, o que é que Isaías fala? Eis-me aqui, envia-me. Porque após ter um encontro com o trono de Deus, nós não conseguimos estar calados. Mas o povo continua se corrompendo. Morrem os profetas. 400 anos de silêncio. Uma mulher estéril. Um sacerdote. E o ministério talvez por olhos fracassados. Afinal de contas, não tinha um filho para dar continuidade àquilo que ele tinha. Mas no meio do santo dos santos, ele fala: tirarei um filho, e ele será grande entre os homens. E no meio do deserto, Deus chama João Batista. E ele grita: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E depois Jesus testifica: não houve ninguém como ele, crescido em mulher. Os apóstolos, 12 homens incrivelmente comuns, pescadores, cobradores de impostos, alguns assassinos. O Zelote era um assassino, mas ele chamou a todos. Saulo, perseguidor. Saulo, Saulo, duro é para ti que recalcitrar entre os aguilhões. Ele está chamando nomes nessa noite, dizendo: duro é para ti resistir ao que eu estou te chamando para fazer. Dói mais resistir ao serviço do que fazer. Dói mais resistir ao meu chamado do que fazer. Por último, um velho na ilha de Passos. 90 anos. João, sobe pra cá, para ver coisas que vão acontecer. Nunca é tarde para se erguer e voltar a caminhar naquilo que o Senhor nos deixa de novo para fazer. Porque hoje o chamado, meus amados, não é para isso. Hoje o chamado é para restaurar luz. Hoje o chamado é para transformar. E o id, ele não é um pedido carinhoso de Jesus. Ele é uma ordem. Ide. Se nós não estamos fazendo, talvez esse encontro com o Senhor não tenha sido verdade. Ou talvez nós estamos enterrando o nosso talento. De qualquer maneira, hoje o Senhor quer reestruturar a vida. Se coloque pela sua dia.